Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Lidera Cast, o podcast oficial do Lidera Agrotech 2026. Eu me chamo Jéssica Monteiro e aqui eu estou com um convidado especial, né, que está representando o Banestes. E neste momento a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos que são importantes para você, hein? Inclusive relacionados a linhas de crédito. Mas antes da gente iniciar, eu quero convidar o nosso convidado para poder se apresentar e também falar uma palavra que, na opinião dele, melhor representa o Lidera Agrotech. Seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia, meu nome é Fernando Alocchi, eu sou gerente de crédito rural do Banestes. E a palavra que para mim resume o Agrotech é proximidade. Eu acho que é uma oportunidade da gente estar próximo do produtor, das novas tecnologias, dos parceiros. Então, acho que essa é a palavra que resume o evento para a gente. Fernando, os agricultores, quando a gente fala em relação a linhas de crédito, surgem muitas dúvidas, né? Até mesmo alguns ficam meio receiosos de pegar um empréstimo, de repente, para adquirir um carro que ele precisa ou comprar algum implemento agrícola. O que você tem a falar para esses agricultores que ficam com esse receio? O que a gente vê logo de início é uma dúvida em quem pode acessar o crédito rural, né? E aí a gente sempre lembra que o crédito rural ele é feito para o produtor rural. E o produtor rural, seja ele pecuarista, agricultor, seja ele de pequeno porte, da agricultura familiar ou uma grande empresa, como temos várias aqui no em Linhares, né, exportadores de café, pimenta. Então, é o grande o ponto central do crédito rural é que ele seja voltado para uma atividade econômica, para uma produtividade. Então, o crédito ele não vai ser acessado para, por exemplo, para reforma de um sítio para uma finalidade de lazer. Mas seja ele um crédito para aplicar na produção, o produtor tem direito a acessar esse crédito independente do tamanho da produção dele. Inclusive, existem reformas que podem ser feitas para abrigar trabalhadores rurais, Sim. e isso pode ser justificado, né? É, a gente até fala assim: "Ah, eu quero construir uma casa". Bom, se é uma casa para você morar, não é o crédito rural que vai atender. Mas se é um alojamento para abrigar os trabalhadores que vão atuar durante o período da colheita, por exemplo, ok, está voltado para a produção, né? Essa é a diferença da finalidade aí do crédito. Perfeito, Fernando. E se caso acontecer algum imprevisto e o agricultor não conseguir arcar com suas responsabilidades de quitar essa dívida, o que acontece? É, antes, né, na concessão, o banco já se resguarda de uma série de providências que a gente entende que vai trazer mais segurança para a operação, né. Que a gente até o Banestes até vem com a campanha agora que é: "A terra dá os frutos e o Banestes dá o crédito". Então, de fato, quando a gente concede um crédito rural, a gente acredita naquilo ali. Mas, para o banco acreditar, o banco vai se resguardar de uma série de providências, que é, por exemplo, a gente vai cobrar que ele tenha a matrícula do imóvel, cadastro, o CCIR dele, né, o cadastro da propriedade, o ITR para ele mostrar que ele está em dia com as obrigações fiscais, o cadastro ambiental dele, que é até um fator para concessão de um desconto no custeio dele, que é até interessante isso. E de um planejamento, né, o crédito rural ele não vai ser concedido de uma forma qualquer. Ele parte de um plano, de um planejamento que o produtor tem para investir. Mas a gente sabe que os planos podem
mudar, né, os Pode planos. de repente vir um Elder. Exatamente. Algo que não estava planejado pode acontecer, né. E aí, nesses casos, a gente sempre lembra da importância do produtor atrelar a operação de crédito dele de um seguro que resguarde ele desses fatores adversos que podem acontecer, mas ainda assim existe a possibilidade de uma prorrogação do crédito, né, em determinadas situações, ele mostrando que houve um fator climático adverso ali naquela região da propriedade dele, ou como a gente já teve em casos recentes aqui no estado, eu me lembro mais lá no sul, em Mimoso teve uma chuva muito grande, né. E teve uma enchente. Exato. E aí o próprio governo do estado costuma emitir um laudo para uma determinada região, né, fazendo com que os produtores não precisem procurar um consultor para a emissão desse laudo. Então o próprio estado já parte para essa providência e dá às instituições financeiras o respaldo para que aquela operação seja prorrogada. É igual naquele período de 2015, que deu aquela seca muito Também. forte e foi geral, né. Então o Isso. governo do estado ele também agiu nesse sentido, né. E esse é o grande receio, né, pro El Niño nessa safra, né, nesse ano, mais pro fim do ano aí, né, é um receio de uma estiagem por um período muito longo. Mas, a gente vê também em conversas com os produtores, com o governo, com as instituições financeiras também, a gente enxerga que o estado, se preparou muito de 2015 para hoje, para ter uma capacidade maior de atravessar momentos como esse. Então, mesmo que venha uma adversidade climática como teve em 2015, a gente acredita que a gente não vai ter os mesmos problemas ou pelo menos não na com um impacto tão grande como teve lá atrás. O produtor fez o dever de casa direitinho, né. Perfeito. Inclusive, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de linha de crédito, eu lembrei aqui que tem algumas empresas que vendem, por meio de propaganda, a ideia de que eles facilitam a aquisição desse crédito via banco. Isso é verídico? Isso é conversa fiada? Ou vocês, assim, têm, alguma orientação para dar para o agricultor, para que ele não caia em nenhuma furada? Tem que tomar muito cuidado, porque não existe isso, né, "Ah, eu vou, facilitar o seu acesso ao crédito, eu vou conseguir o seu crédito para você", né, não existe isso. O que existem são consultorias técnicas credenciadas. Banestes, por exemplo, tem diversas consultorias credenciadas, por todo o estado, mas são consultorias para elaboração de um projeto técnico de crédito, né, de um projeto de investimento, por exemplo. Então a gente sempre orienta a buscar o banco, né, procurar saber quais são as consultorias credenciadas. Muitos produtores já têm o seu consultor de confiança, né, mas se o produtor não tem, procure uma agência bancária. O Banetes hoje está presente em todos os municípios do estado, com diversos consultores credenciados, então a gente tem condição de indicar também um consultor de confiança, né. E hoje a gente tem também os nossos gerentes muito preparados para dar essa primeira orientação também de acesso ao crédito. A gente sempre lembra que hoje, com agência em cada município e muitas vezes o gerente responsável pela carteira agro da agência também é um produtor rural da região, então ele sabe exatamente o que se passa, né, naquela região, com as culturas que mais plantadas ali naquele município, então ele tem condição de ajudar, inclusive nesse planejamento para o produtor, né.
Então um golpe tá aí, cai quem quer. Exato. E o Banestes está aí de prontidão para esclarecer de forma a evitar que os agricultores possam cair nesse golpe. É, o crédito rural, ele tem por característica utilizar, em grande maioria, recurso subsidiado, então com taxas, do Plano Safra, taxas abaixo da Selic, né, abaixo do mercado. São taxas que, nenhuma outra atividade econômica vai conseguir, como o produtor rural, né. Então, não tem por que criar custos, né, para o produtor, pagar para alguém, né, que vai conseguir, não existe isso. A safra está aberta, as linhas estão disponíveis, o Banesto está aí de portas abertas para receber o produtor rural, orientar e dar o crédito necessário que ele precisa para seguir a atividade dele. Perfeito. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. E antes da gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Eu que agradeço, primeiro, Jéssica, a oportunidade de estar aqui, falar do Banestes, falar um pouquinho do trabalho que o Banestes tem realizado. E eu acho que a palavra final é essa: a gente é um banco público estadual, é um banco que tem como missão desenvolver a atividade econômica do Espírito Santo, um banco que nasceu como Banco de Crédito Agrícola do Estado do Espírito Santo e que voltou a ser um dos principais financiadores da atividade agrícola do Espírito Santo. Então, o Banestes está disponível, a safra já iniciou, nós temos linhas hoje tanto para custeio, para investimento, linhas do BNDES, comercialização, industrialização, e o banco está disponível para não só conceder o crédito, mas também participar desse planejamento que o produtor precisa ter antes de acessar o crédito, antes de tomar essa decisão. Então, você que está aí nos acompanhando, já ouviu, o recado foi dado. Tem muita informação importante para você aqui no Lidera Agrotech. Basta vir aqui no Banestes que eles vão passar todas as orientações necessárias para que você consiga adquirir o seu crédito rural. E continua aí, porque daqui a pouco vamos ter mais convidados especiais com informações importantes para vocês.